Olá, queridos. Quero te convidar, você que está aqui conosco, depois desse louvor, depois desse momento tão especial. Hoje, como eu falei, é um momento diferente. Nós sentimos meio que estamos aí em 2020, parte 2, mas eu creio que vai ser apenas esse final de semana. Mas independente, se isso se estender ainda, nós cremos que nós vamos buscar a presença do Senhor da mesma maneira, com a mesma intensidade, com algumas dificuldades, sim, mas nós vamos seguir em frente, né? A Igreja do Senhor já passou por tantas coisas ao longo da história e essa não vai ser diferente. Queria te convidar, vai estar aí na tela para você, se você tem um desejo no seu coração de ofertar, entregar o seu dízimo, são os nossos canais aí disponíveis para você na tela. Você sabe quais são os nossos princípios, né, de voluntariedade, de proporcionalidade, de generosidade, aquilo que está no teu coração. Você tem diversas oportunidades e se você não puder, não tem problema nenhum. Na semana que vem nós também, creio que já estaremos presenciais novamente. E aí não esqueça de você fazer a sua inscrição para estar presencialmente pelo aplicativo da igreja, para nós voltarmos àquilo que estávamos antes. Ainda não é o normal de tudo, né? Mas estamos caminhando para isso. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Falando no Evangelho de Lucas, hoje nós estamos em um ambiente diferente. Estamos aqui na casa, inclusive, do Lucas e da Tani, para compartilhar a palavra de Deus. É um ambiente familiar, é um ambiente caseiro, assim como eu creio que você está, né? Espero que você já tenha tirado o pijama, espero que você já tenha se arrumado de uma maneira diferente para participar desse culto junto conosco. Nosso texto vai estar em Lucas 6, mas antes de nós lermos o texto, eu queria te mostrar uma imagem de uma casa. Pode pôr aqui na tela e ali para vocês também. Essa é uma residência típica de veraneio norte-americana, localizada em Gilchrist, no Texas, e ela se transformou numa espécie de atração turística, porque em setembro de 2008 essa casa sobreviveu praticamente intacta naquele famoso furacão Ike, que devastou a orla do Golfo do México e deixou para trás dezenas de mortos, e somente essa casa em pé. Põe a próxima imagem ali, por favor. Esse foi o resultado, devastou toda a orla e somente essa casa em pé. E o site que eu peguei isso aqui, que é essa foto, né? Que o Matéria Incógnita, ele colocou como título assim, ó: essa é a prova de que às vezes milagres acontecem sim. Muitas vezes Deus chacoalha a nossa vida, muitas vezes o Senhor permite que situações aconteçam para que nós venhamos a refletir sobre aonde nós estamos construindo a nossa base, quais são as coisas que nós usamos como referência para conduzir a nossa vida, o que é que realmente firma, o que é que a gente se baseia para seguir em frente. Eu escrevi uma canção baseada numa frase que o pastor Melvin Uber repetia muito. Ele dizia assim, a canção chama-se Abro Mão, ele dizia assim: só uma vida eu tenho e logo ela passará, só aquilo que eu fiz por Cristo permanecerá. E ele repetia isso muito durante a vida dele, eu não sei se é uma frase dele ou não, mas ela reflete onde estão as bases da minha vida, por onde eu construo todas elas. Com vacina ou não, todos nós morreremos. Estamos nessa euforia agora, as vacinas chegaram, mas com vacina ou não, todos nós morreremos. Ricos ou pobres, se matando de trabalhar ou não, em algum momento todos nós morreremos. A favor do governo ou não, o fato é que os reinos desse mundo vão passar. Então, qual é o foco da nossa vida? É um ativismo político? São as coisas materiais? É construir apenas uma família? Qual é o foco da nossa vida? Qual é o fundamento da nossa vida? E o texto de Lucas vai falar sobre dois homens que construíram casas idênticas, mas em alicerces diferentes. Eu quero ler contigo a partir do verso 43. Diz assim, ó: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinhos, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu,
e a sua destruição foi completa. Sobre o que Jesus está nos alertando nessa parábola? Tem um aviso aqui, eu penso, e tem uma promessa. O contexto aqui é que ele está falando com uma multidão de pessoas. Ele escolhe os discípulos um pouco antes e ele começa a dar todo o seu discurso. É um discurso longo, ele vai falar sobre o amor aos inimigos, ele vai falar sobre o julgamento ao próximo e aí ele entra nisso. O texto é bem grande, são vários assuntos que Jesus abre. Dentro desse assunto, nós entendemos que ele está falando com gente que está seguindo ele. Tinha os discípulos 12 já recém tinham sido escolhidos, estavam ali, mas tinha uma multidão junto com ele. E ele se dirige para essa multidão e conta esse texto sobre o que ele alerta. Eu vejo aqui que tem pelo menos 3 evidências onde nós enxergamos um engano, que talvez seja um auto-engano, mas pessoas que acompanham a Jesus, mas de fato não estão seguindo a Ele de coração. Quando ele se dirige aqui, são muitas pessoas que eu penso que elas sentiam que estavam de bem com Deus. Como hoje, muitas pessoas já comungam, né, ou compartilham, convivem com pessoas, ou se dizem até cristãos, e acham que estão bem próximos de Deus. E nós vamos ver aqui que existem alguns princípios bem básicos, mas muito importantes, para a gente saber se nós estamos dentro do caminho mesmo. O primeiro princípio que eu vejo é as pessoas que se enganam, no verso 43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Elas não produzem frutos espirituais. O fruto que Jesus está falando aqui, evidentemente, não é um fruto físico, mas as pessoas que se enganam em relação ao seu relacionamento com Deus, elas não produzem frutos espirituais, ou seja, elas dizem as coisas certas. Elas estão no lugar certo, às vezes elas até fazem algumas coisas certas, mas o fruto que, se você olhar mais perto da vida dela, se aproximar um pouco, conviver um pouco mais, o fruto da vida dela não demonstra que ela teve um encontro com Jesus. Não, Jesus vai falar dos frutos aqui um pouquinho antes, ele cita especificamente esse exemplo da árvore, ele está falando assim, olha, uma árvore que é boa, ela vai produzir fruto bom, não vai produzir fruto ruim. Ou seja, eu posso dizer as coisas certas, eu posso falar, ou melhor, posso estar até no ambiente certo, mas quando as pessoas se aproximam de mim, se elas não conseguem ver um fruto do encontro com Jesus, não é esse tipo de árvore que eu estou convivendo. E que fruto é esse? Eu comentei sobre isso em uma palavra passada, sobre os nossos alicerces, na nossa série Fundamentos. São os frutos de uma conversão genuína. Basicamente são 2 coisas. Um desejo, um amor crescente por Jesus e pelo seu povo, né, que está lá implícito no grande mandamento, amar a Deus e amar ao próximo, e uma aversão também crescente ao pecado, ou aquilo que me afasta de Deus, um desejo de me tornar mais semelhante a Jesus. Para a gente verificar se alguém está vivo quando acontece um acidente, quais são as primeiras coisas que geralmente a gente faz? Vai medir o pulso e vai medir a respiração. São coisas que a gente olha, é evidente que ele está vivo ou que ela está viva. Espiritualmente falando, essas 2 coisas medem se nós estamos vivos ou não estamos vivos espiritualmente. Há um crescente amor por Jesus e pelo seu povo, há uma aversão àquilo que desagrada ao Senhor crescente também, na medida que eu vou caminhando com Ele. Essas 2 coisas seriam como a pulsação e a respiração espiritual para saber se eu estou junto dEle. E a grande pergunta aqui é, a minha vida demonstra que Deus está trabalhando em mim? Essa é a grande pergunta para todos nós. A minha vida demonstra que Deus está trabalhando em mim? Porque é impossível acreditar de verdade no Evangelho sem ter o desejo de passar essa mensagem adiante para aqueles que eu amo de fato. Se o Evangelho faz alguma coisa em mim de fato, é impossível que eu guarde ele para mim e viva a minha vida agora centrado nas coisas que eu quero, porque não é isso que o Evangelho faz. E a outra pergunta que vem para nós é, eu estou na igreja pelo motivo certo? Eu quero ir para o céu. Um desejo de ir para o céu ou um desejo pelo céu não é necessariamente um desejo por Deus. Porque todo mundo quer ir para o céu, se você perguntar, né? Um desejo pelo céu não é necessariamente um desejo por Deus. E a questão é, Deus tem trabalhado no meu coração ou não? Quanto tempo eu o conheço? Como eu falei antes, é uma aversão crescente pelo pecado. Evidentemente nós vamos errar muito no começo, mas à medida que eu vou caminhando com Ele, o desejo de agradá-lo cada vez mais, de olhar para mim de uma maneira menor do que Ele, né? Não mais eu que vivo, Cristo em mim, a vida que agora eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso precisa haver, é uma subida no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento também com as pessoas. Quando eu casei,
eu não sabia fazer praticamente nada do serviço de casa. Tá aqui a minha esposa para confirmar isso. Hoje eu ainda não sou assim muito bom, mas eu tive uma experiência que eu precisei trocar um chuveiro elétrico, não sei vocês. E nessa minha autoconhecimento de habilidade, nesse tipo de coisa, eu não me toquei que eu tinha que desligar a chave geral lá da eletricidade. Eu fui tentar, em algum momento, quando eu encostei no fio errado, eu tomei um baita choque. Ainda bem que eu estava no Paraná, que a tensão lá é metade daqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso é, se você quer saber se tem corrente elétrica lá no fio, você não vai simplesmente chegar lá e pegar nos dois fios, se você já teve essa experiência. Né? Hoje, esses dias eu tive que trocar um chuveiro de novo, agora eu já me lembrei dessas coisas, né? Então foi mais fácil um pouco. Mas o evangelho é mais ou menos como os fios desencapados do chuveiro elétrico. Se você quer saber se você foi transformado por ele, você não vai ser um sentimento assim, ó, peguei nos dois fios, será que tem eletricidade aqui? Será que está passando corrente? Não. No momento em que você pegar nesses dois fios, principalmente se for em Santa Catarina, no momento exato você sabe que tem corrente elétrica ali. O evangelho deve ser assim para a nossa vida. No momento em que nós realmente experimentamos ele, não há dúvida dentro do teu coração que algo está acontecendo. O exemplo dos dois fios para nós na prática seria as pessoas que estão mais próximas de você, caminhando contigo já há muito tempo. Se elas não conseguem enxergar em você uma mudança em todo esse tempo que você diz que está caminhando com Deus, significa que essa mudança realmente não ocorreu. Significa que essa corrente elétrica talvez não está ali. Talvez a corrente que está chegando, até pode estar chegando um pouquinho de corrente, no sentido de você vai à igreja, você se expõe a algumas coisas da palavra, você gosta de estar no ambiente ou gosta dos louvores, mas não é uma corrente suficiente para esquentar a água que vai lavar o corpo. O evangelho ele produz isso em nós, é uma corrente que quando você recebe ela, você percebe, ei, a minha vida muda, há evidência disso em mim. Segundo característica que eu vejo do auto-engano, das pessoas que se enganam, está lá no versículo 45 e 46. Ele vai dizer assim, ó, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Segunda característica é que essas pessoas não fazem o que Jesus diz. O 46 vai dizer assim, ó, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu digo? É o tipo de pessoa que se volta para Jesus como se fosse uma porta de incêndio. Eu só vou para aquela porta, eu uso o elevador todo dia, eu vou por ali, mas se tiver um incêndio eu vou por aquela porta. Tem pessoas que enxergam Jesus assim, que só vai em direção a Jesus quando o fogo está pegando mesmo, e aí depois que o fogo se apagou, volta a usar os elevadores normais da vida, e elas não rendem totalmente a vida. O que isso quer dizer na condição prática nossa? Por exemplo, nas finanças. Elas dizem que Deus é dono de tudo, Deus comanda tudo, mas elas não obedecem ao Senhor nas finanças. Elas continuam agindo conforme elas mesmas querem, não param para ver o que Ele diz para elas a respeito das finanças. Ou em outra área da nossa vida, por exemplo, na carreira ou nos sonhos. É uma pergunta assim forte, mas você está disposto a dar um cheque em branco em relação à tua carreira e aos teus sonhos para o Senhor? Senhor, está aqui, faz o que o Senhor quer, preenche o que o Senhor quiser aqui e abrir mão talvez dos teus próprios sonhos, do teu plano de carreira? Se não, isso é um índice de que o Senhor não é o Senhor de tudo na sua vida. Você tem colocado Ele em algumas partes, ou talvez seja algo que você não esteja disposto a obedecer nesse nível, talvez seja algo que você não esteja disposto a oferecer o perdão nesse nível, talvez seja algo que você não esteja disposto a deixar de fazer por amor ao Senhor ou porque aquilo desagrada ao Senhor. Verso 46 ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Ou Ele é Senhor de tudo ou Ele não é Senhor de nada. A Bíblia é clara a respeito disso. Então, em primeiro lugar, revisando aqui o que nós vimos, as pessoas que se enganam em relação ao seu relacionamento com Deus, elas não produzem frutos espirituais, não fazem o que o Senhor disse. E o terceiro, sua fé se desfaz na tempestade. Deixa eu ler o verso 49 junto contigo aqui. Ele vai continuar e vai falar assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras, não as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quero mostrar para você uma outra imagem de uma outra casa, também uma casa lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Eu peguei isso aqui, uma reportagem, foi recente, 2018.
O furacão Michael entrou na Geórgia depois de tocar o solo na quarta-feira, dia 10 de outubro, em México Beach, na Flórida. México Beach, na Flórida, estava entre os locais mais atingidos. A cidade foi quase que completamente destruída pela tempestade. No entanto, em meio a incrível cenário de destruição, uma casa mantinha-se de pé no meio dos destroços, parecendo estar intocada. Não é coincidência que essa casa tenha sobrevivido. Pode passar a próxima imagem lá. Aí, ó. Dr. LeBron Lackey, um radiologista de Cleveland, Tennessee, e seu tio Russell King, um advogado, construíram essa casa com a intenção de sobreviver a um furacão. Aí aqui são as palavras dele que eu peguei na reportagem que ele concedeu ao site AccuWeather. Ele falou assim, ó, essa é a primeira casa que nós construímos, mas nós estávamos cientes de que estávamos construindo uma estrutura que estaria em potencial perigo. Ao construir a casa, cada decisão foi tomada com um pensamento consciente, guarde isso para você, com um pensamento consciente da sua funcionalidade e da sobrevivência no caso de um furacão. O Código Estadual, que foi criado após a passagem de outro furacão, chamado Andrew, em 92, exigia que as casas fossem construídas para resistir aos ventos de 120 km por hora. No entanto, a nossa casa, ele diz, foi construída para suportar ventos de 240 km por hora. Nos disseram que a legislação local pedia para usar estacas ou alicerces de 9 metros. Nós usamos de 12 metros. E o furacão Michael causou muitos estragos na comunidade no início daquele mês de outubro, mas aquela tempestade, aquele furacão acabou sendo um teste definitivo para os padrões de construção da casa. Que lição que nós temos disso, né? Evidentemente que aquela casa não está de pé por mera sorte, como eu citei lá no primeiro exemplo que eu coloquei. A tempestade, ela revela se a nossa fé é real ou não. Na reportagem que eu li para vocês aqui, diz que aquele furacão foi um teste verdadeiro se essa casa que eles construíram tendo uma tempestade em mente. É isso que eu queria que vocês trouxessem à memória com essa imagem. Construir uma casa, construir um relacionamento com Deus tendo uma tempestade em mente. Não construindo algo bonito por fora, levantando as mãos, andando com a Bíblia debaixo do braço, colocando adesivos no carro, curtindo posts cristãos na internet ou enviando canções e mensagens cristãs para as pessoas. Isso tudo faz parte do adorno da casa. E é bonito, e é legal porque é ali onde você vai viver. Mas não é aonde o nosso foco deve estar em relação aos nossos alicerces. Se nós não tivermos os alicerces realmente aprofundados, com uma tempestade em vista, quando vier um vento, aquilo tudo vai cair por terra, né? Aquela casa que nós lemos no texto inicial, as duas casas, se nós olhássemos, nós poderíamos olhar assim, olha, essa casa é igual àquela. Ele fala assim que um construiu, ele não fala que construiu na areia, né? Ele falou que construiu numa terra diferente, e o outro construiu no alicerce firme da rocha. Se você olhar por fora, você poderia até ter a impressão que são casas iguais, são casas idênticas, no sentido de que eles vão no mesmo lugar, eles vão na mesma igreja, eles curtem talvez as mesmas postagens, é a mesma casa por fora. As coisas até podem ser iguais, mas o que é que diferencia a casa? É a profundidade do alicerce. O que é que diferencia cada um de nós? É o que está debaixo da superfície. É o que está realmente lá dentro do nosso coração. E o que é que vai revelar o que está dentro do coração? A tempestade. É só um furacão, às vezes, que vai revelar uma tempestade. Eu estou aqui com o Lucas e Catane, que enfrentaram uma tempestade na vida. Nós já passamos o testemunho aí do Arthur, você pode procurar nos arquivos aí dos vídeos, né? Só uma tempestade mostra que tipo de fé você tem. Se ela é profunda ou não, se você vai continuar crendo ou não. Há pessoas cuja caminhada com Jesus é boa até que fica difícil. A caminhada com Jesus é boa até que Deus não responde a oração do jeito que ele queria. A caminhada com Jesus é fantástica, ele está vindo no PG, ele está indo na igreja, ele está gostando das coisas, mas de repente ele ouve que Deus quer que ele abandone algum tipo de comportamento, ou até que a pressão dos amigos chegue, aí deixa de ser bom. A diferença entre esses dois homens do texto não está naquilo que eles acreditam. A diferença entre esses dois homens está naquilo que eles fazem com o que eles acreditam. E para nós é da mesma maneira. A diferença entre nós não está naquilo que nós dizemos, no que acreditamos. Está naquilo com que nós fazemos com o que nós dizemos. Se é de fato verdade ou não. Verso 47 ele vai falar assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica.
O teu destino não é determinado pelo que você diz, o teu destino é determinado pelo que você faz. Às vezes nós professamos as coisas, às vezes nós repetimos algumas orações, algumas coisas e achamos que estamos ali com Deus. Mas aí quando a tempestade vem, ela só revela se o alicerce é profundo ou não. No mesmo ensino que Jesus dá, na perspectiva do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, eu vou ler para vocês aqui, ele vai dizer assim, ó, muitos dirão naquele dia, é palavras de Jesus, hein? Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus falando, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas sabem quando dizer o amém na hora certa. Elas sabem quando levantar as mãos em adoração. Elas sabem, às vezes, como se portar naquele meio. Mas, ou melhor, elas até confessam a Jesus, mas no final Jesus não confessa a elas. Por que é que Jesus não confessa a elas? Pelo mesmo princípio que eu citei antes. Qual é a diferença entre o salvo e o não salvo? O salvo, ele faz aquilo que ele diz que acredita. O não salvo simplesmente diz, mas não pratica aquilo que ele acredita. Eu não estou querendo dizer que nós somos salvos pelas obras. Tem uma frase do Martinho Lutero que eu quero pôr para você ali. Ele diz assim que somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem só. Isso significa que você é salvo independentemente dos teus atos, das tuas obras, mas se você de fato é salvo, essa fé realmente te salva, ela vai mudar o teu comportamento, porque a fé que salva nunca vem só, ela vem acompanhada das boas obras, mas ela não é, as boas obras não são a causa da nossa salvação. E a grande pergunta para nós agora é, a nossa vida diz que Jesus é o Senhor? O texto falou, vocês estão dizendo Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Ou como Mateus falou assim, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Você vê que ele usa a mesma expressão, Senhor, Senhor, a insistência, né? Conclusão, o que é que eu faço em virtude de tudo isso? Aqui está a boa notícia. Você abraça Cristo, você abraça o fato de que você não pode fazer nada para ser salvo. Não existe obra, não existe uma vida correta na tua perspectiva que seja clara o suficiente, não, eu tenho que ir para o céu. Isso escandaliza ou ofende as pessoas que se acham pessoas de bem, que acham porque não agem segundo os assassinos, não agem segundo os corruptos, então elas têm um lugar ao sol. A nossa salvação não depende em nenhum momento das nossas obras, depende daquilo que nós cremos. Claro que as nossas obras serão consequência da nossa fé, como eu bem expliquei aqui, já enfatizei bastante isso. Mas o fato é que, querido, nós precisamos abraçar a Cristo de uma maneira intensa. Os que constroem a sua vida baseados no alicerce de Jesus, eles vão suportar a tempestade. Os que constroem a sua vida fundamentados nisso, eles vão suportar. Por quê? Porque os alicerces de Cristo, eles não vão se degradar nunca. Não é como os alicerces normais da vida, que é um ferro que, se não for bem tratado, ele vai ser consumido pela ferrugem, ou uma madeira que, se não foi bem colocada, aprofundada o suficiente. Não, os fundamentos de Jesus nunca se desintegram. E aí eu preciso ter consciência de qualquer outro fundamento, a par de Jesus, vai cair. Em algum momento ele vai ser destruído, em algum momento ele vai ser derrubado. E por que isso é importante? Porque me leva à primeira pergunta que eu fiz lá no início da palavra. Qual é a base da minha vida? Qual é o fundamento da minha vida? E para eu descobrir isso, é uma pergunta bem simples. O que é que, se eu tirar da tua vida hoje, você não tem mais razão de viver? Existe alguma coisa na tua vida que, se for removido, ou se for removido você não consegue mais viver? Ou existe alguma coisa que você está procurando ainda porque o jeito que você está vivendo não tem sentido? E a resposta a essa pergunta vai definir onde está o teu fundamento. Se você buscou pessoas, se tivesse essa pessoa, se eu casasse, se fulano voltasse para mim, ou se eu conseguisse reatar a minha família, minha vida ia ter sentido. Ou se for carreira, reconhecimento, se eu tivesse um canal legal, todo mundo curtisse, ou se eu fosse uma pessoa de sucesso, se eu fosse reconhecido por isso, ou coisas. Enquanto eu não tiver minha casa própria, eu não vou me sentir feliz e realizado. Enquanto eu não fizer aquela viagem, se você responder essa pergunta com qualquer uma dessas coisas, significa que o teu fundamento não está em Jesus. Porque essas coisas todas que eu citei, seja carreira, seja reconhecimento, ou seja pessoas, elas vão passar. Pessoas morrem, mesmo que você conquiste elas, mesmo que você conviva com elas. Carreiras, coisas passam, o dia que você morrer, outras pessoas vão usufruir, talvez não tenham a mesma sabedoria que você teve para administrar os seus bens.
Isso tudo não é um fundamento para você construir uma vida, não é um fundamento profundo o suficiente para você construir a sua vida. O único fundamento que não se degrada, o único fundamento que não passa é aquele que nós recebemos do Senhor. Então, meu amado, se o fundamento for seu, más notícias, em algum momento eles vão cair. Agora, pense nessa afirmação que aquele sobrinho e o tio fizeram para construir a casa. Eu construí uma casa, ou quero construir uma casa com uma tempestade em mente. Deus te deu uma salvação com uma tempestade em mente. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus nos deu a salvação com a tempestade da vida em mente. Isso significa que se um dia você cair, se em algum momento você vier a falhar, você se baseia que a morte dele te perdoa. Por causa do sangue de Jesus, você pode vir até ele mesmo caído. Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar ele fora. Então, mesmo que você caia, você se firma no fundamento de que Jesus morreu por mim e por isso eu posso ser perdoado e voltar. Se em algum momento você se sentir perdido, sem forças, você pode confiar que ele nos colocou o Espírito Santo para nos guiar de volta para o caminho ou para nos guiar durante esse caminho. Como eu falei alguns tempos atrás aqui, não é só a porta que é estreita para a salvação, o caminho é estreito também. Então, ainda que eu me sinta perdido, eu conto com o Consolador, eu conto com o Espírito Santo para me guiar. Se você sentir que em algum momento da vida você não tem mais nada, passou por um revés, seja financeiro alguma coisa, você pode confiar e descansar nas infindáveis riquezas da misericórdia, da graça do Senhor que nos alcança em momentos de dificuldade para nos levar de volta talvez a uma estabilidade financeira ou não. Nós conseguimos entender que de repente vamos viver aquela estação durante um momento. O que eu quero te dizer é que, meu amado, abrace com o seu coração a verdade de que Jesus tem que ser o nosso fundamento. Jesus tem que ser o nosso alicerce. E nós precisamos entregar o controle completo da nossa vida a isso. Eu quero fazer uma pausa aqui e quero te convidar. Você que talvez ainda nunca entregou ou percebeu agora que Jesus não foi o alicerce da sua vida até o dia de hoje. Talvez você simpatizou com a palavra. Talvez você gostou do ambiente, gostou de estar com as pessoas. Mas depois de tudo isso que eu te falei, com esses exemplos que eu te dei, talvez você está percebendo que você não se alicerçou em Jesus. Talvez você está preocupado com a decoração da casa, com a parede, com o que vai ser visível para as pessoas, mas não se preocupou com o alicerce. Eu quero te dizer que se você não fundamentar, a tempestade vai vir, alguém vai se levantar contra você, vai ter alguma situação financeira difícil, vai ter uma mudança de alguma maneira na tua vida, nos teus relacionamentos, que só essa decoração não vai ser suficiente para te manter de pé. O alicerce é o que te mantém de pé. Eu quero te convidar a você receber esse Senhor como teu alicerce. Não sei quanto tempo você está caminhando conosco, ou talvez esteja assistindo esse vídeo, mas Jesus te chama para uma mudança de vida radical. Ele não te chama como um bom conselho, um bom conceito. Ele chama para te tornar uma nova criatura. Ele te chama para nascer de novo. Para que, uma vez que você esteja firme nesses alicerces, não importa o que aconteça ao teu redor, você vai ser como uma daquelas casas que eu mostrei para você ali nas imagens. Talvez tudo ao teu redor caia, e eu penso que é esse o contexto, né? De 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mais ou menos aquelas casas ali. Porque Jesus é o meu alicerce. Se você nunca fez isso, queria te convidar aí onde você está, a fechar os teus olhos. E se você assim quiser, se você desejar que o Senhor seja o teu alicerce, você pode repetir aí onde você está, essa oração comigo. Jesus, Tu és o meu maior amigo. Tu és o meu consolador. E eu quero te reconhecer como o meu único e suficiente Salvador. Limpa o meu coração de tudo aquilo que te desagrada. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha hipocrisia em muitas áreas da vida. Me perdoa se eu pensei que andava contigo, mas fiz coisas que te desagradavam. Me perdoa se eu depositei a minha confiança, a minha esperança, a minha identidade em coisas, em situações, em reconhecimento. Eu quero viver, de hoje em diante, uma vida rendida a Ti, rendida aos Teus pés. Eu quero viver de acordo com a instrução do Teu Santo Espírito. Purifica o meu coração. Toma conta da casa do meu coração.
Eu declaro que a minha vida é tua. Eu me rendo aos teus pés para viver de hoje em diante, pela tua causa, pelo teu favor, segundo os teus mandamentos, vivendo uma alegre obediência diante da tua presença. Eu te recebo no meu coração com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Se você orou assim comigo, escreva aí no chat, escreva alguma coisa aí no nosso canal do YouTube, escreva aí, eu orei, eu recebi o Senhor Jesus, amém, assim eu recebo, para que nós possamos, de repente, entrar em contato contigo, te dar algumas direções do que você vai fazer daqui por diante. Eu queria orar também agora por toda a igreja, a respeito de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Voltamos, um passo atrás na relação do presencial, do relacionamento presencial. Cremos que isso logo vai passar, mas estamos nesse momento. Será que o teu coração palpitou mais forte nesses dias porque os medos voltaram? Os medos de 2020 que você achou que estavam lá atrás voltaram? É um momento para você avaliar se realmente o teu alicerce está nele, se o medo veio de volta ou não. Eu quero orar contigo como igreja, para que nós sejamos uma igreja de fato, que quando a tempestade vier, se porventura no futuro outras pandemias vierem, outras situações vierem, nós não vamos ser como aqueles que se escondem, mas nós vamos interagir com aquelas pessoas que precisam muito mais do que uma cesta básica, muito mais do que uma vacina. Eles precisam da salvação. E essa salvação vai vir através de instrumentos de Deus colocados na terra, que somos eu e você. Vamos fechar os nossos olhos, eu quero orar contigo. Pai, a minha esperança e a de cada irmão aqui, Senhor, está construída em nada menos do que no sangue de Jesus. Senhor, a minha justiça está em Ti, Cristo, a minha rocha inabalável, Senhor. Deus, todo o resto é areia movediça, Senhor. Qualquer outro terreno, Pai, é uma areia que se afunda. E nesses dias de pandemia, Pai, talvez o Senhor esteja nos sacudindo. Talvez o Senhor esteja soprando sobre nós para percebermos aonde está o nosso alicerce, Senhor. Existem áreas de desobediência que precisam ser reveladas. Pai, se tivermos áreas que precisam ser reveladas, mostra agora, Senhor. Se tem áreas que precisamos colocar sob o Teu controle, Senhor, quais podem ser essas áreas, Pai? Nos mostra, Senhor. Nos mostra se existem áreas da nossa vida, Senhor, que precisam ser colocadas diante de Ti. Se os alicerces precisam ser aprofundados, Pai, nos ajuda a olharmos para a Tua palavra e buscarmos nela tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Que o Teu consolo esteja sobre nós, Pai. Que a Tua bênção nos alcance em todo o tempo, Senhor, e que nós possamos realmente viver aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós dizemos, Senhor. Que cada casa, em cada lar agora, em cada quarto, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque, que o Teu Espírito Santo mova, Pai. Que o Teu Espírito Santo desperte, talvez, de um sono espiritual, Senhor, e esse coração volte a pulsar de amor por Ti, Senhor. Essa vida, Senhor, possa voltar a respirar o vento do Espírito, Senhor. Possa gerar frutos que geram vida para outras pessoas também, Pai. Que esse Evangelho realmente seja como uma eletricidade consumindo o nosso ser, que não nos deixa da mesma maneira, Pai. Que cada casa, Senhor, que cada lar hoje que nos ouve, Senhor, nesse tempo que estamos reclusos, possa experimentar essa transformação que vem do alto, Senhor. Possa experimentar a graça do Senhor inundando cada casa, Pai. O Espírito Santo sondando cada cômodo dessa casa, mas principalmente cada cômodo do coração que está ali, Senhor. Aprofunda os alicerces. Nos ajuda, Senhor, a aprofundar os nossos alicerces em Ti. Não em coisas, não em pessoas, Pai. Não em situações, não em carreiras, Pai, mas em Ti, ó Deus. E aí nós seremos sucedidos em todas essas áreas, Pai. Nos abençoe, Pai, segundo a Tua misericórdia. Brilha sobre cada casa, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor. Nos dê da Tua paz, Senhor. Sobre cada casa, Senhor. Assim seja, Senhor, sobre cada lar, Senhor. Inunda cada lar hoje, Senhor. Cada um que nos assiste, Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance.
Teu Santo Espírito, Pai, inunde cada um que me assiste agora, Senhor. Oh, Espírito Santo. Que a bênção se derrame sobre a tua vida, até 1000 gerações. Sobre a sua família, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vai à frente, Senhor, nos cercando, Pai. Estamos firmados em Ti, Senhor, no riso, no choro. Oh, Deus, de dia, de noite, estamos cercados por Ti, Pai, no riso, no choro. Tua alegria, Senhor, flui. Uma alegria profunda dentro, através das circunstâncias, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, que Ele tenha misericórdia de ti. Que a paz que excede todo entendimento inunde a sua casa. Que o grande amor desse Deus, que a graça do seu Filho amado Jesus e a comunhão tão preciosa do Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre. Que Deus te abençoe, meu amado, mas não saia desse link sem cumprimentar as pessoas aí embaixo, desejar uma boa semana a elas, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, eu te vejo na semana que vem de maneira presencial para aqueles que poderão estar. E se porventura o decreto for estendido, nós nos encontramos aqui novamente. Isso não vai ser um empecilho para nós, muito menos para o Evangelho. Que Deus te abençoe e um grande abraço. Vamos cantar? Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do seu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída.